Muito bem, agora estaremos conhecendo o processo da formação do governo geral. O que é o governo geral? O governo geral foi um processo de governo político criado para poder substituir as capitanias hereditárias que não teve sucesso, não teve êxito assim esperado. Com a criação do governo geral, o papel do governador era administrar a colônia portuguesa e ele seria o representante direto do rei de Portugal. Portanto, a autoridade do governador geral era a mesma que a autoridade do rei em terras coloniais. Portanto, os donatários e todos aqueles que viviam aqui no Brasil naquela época, no período da colonização, todos eles tinham o direito de respeitar e atender às demandas e necessidades do governo geral, ou seja, do governador, porque ele era o representante direto do rei, com deveres e todas as prerrogativas para o cargo. Pois vamos conhecer agora. O êxito reduzido das capitanias hereditárias levou a coroa portuguesa a procurar soluções diferentes para administrar sua colônia na América, interferindo mais diretamente no processo de colonização do Brasil. Ou seja, a coroa queria interferir, queria acelerar o processo de colonização e ela estava desconfiada que estava acontecendo muitas coisas que não deveriam ocorrer. Então, o primeiro passo foi a implantação do sistema de governo geral que coexistiu o sistema de capitanias hereditárias até 1759. Portanto, o processo de governo geral existiu até o século XVIII, em 1759. Somente a partir da extinção das capitanias, o território brasileiro passou a ser efetivamente administrado pelos representantes diretos da coroa portuguesa. Com sede do governo geral, o governador português optou pela capitania da Bahia. Essa escolha foi motivada por interesses administrativos, pois a capitania da Bahia localizava-se no ponto central da costa brasileira, o que facilitaria a comunicação com as demais capitanias. Ali foi erguida a primeira capital do Brasil, São Salvador, cujas obras da construção foram iniciadas no dia 1º de maio de 1549, de frente para o mar, num terreno elevado para facilitar a defesa militar. Portanto, a nossa cidade ela vai nascer em 1549, juntamente com a formação e implantação do governo geral, sendo este o primeiro escolhido sendo chamado de Tomé de Souza, que governou por um determinado tempo e depois do seu período de governo, ele vai escrever para o rei de Portugal, dizendo que deseja regressar para o seu reino, o seu país, e pede o envio de outro governador geral. Vamos conhecer o regimento do governo geral. Embora tenha existido diferentes regimentos para definir o papel do governador geral, quase todos possuíam itens relativos à defesa da terra contra ataques estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos, apoio à religião católica e a luta contra a resistência indígena. Ou seja, o papel do governador geral era manter o domínio português sobre a colônia, também defender o território contra os indígenas e também contra os piratas, e também fomentar a busca por conta de pedras preciosas e metais preciosos como ouro e prata. Ainda conforme esses regimentos, o governador geral tinha funções militares, comandando a defesa militar da colônia. Ele tinha também medidas administrativas, relacionado com governadores das capitanias e o controle dos assuntos ligados às finanças. Ou seja, o governador geral ele administrava todas as capitanias e os governadores das capitanias todos estavam subordinados à autoridade do governador geral. Os movimentos judiciários, direito de nomear funcionários da justiça e alterar as penas, ou seja,
era o governador-geral que determinava quem ia ser os juízes, quem ia ser os promotores, quem ia ser os legisladores, e era o governador-geral também que poderia interferir diretamente no papel da justiça, né? E ele também poderia interferir nas penas. E também tem as autoridades eclesiásticas. O que são as autoridades eclesiásticas? Que são o clero, os bispos, os padres, que eram nomeados pelo rei para ajudar no processo de catequese aqui no Brasil, no processo de manter a religião e também, através da religião, conseguir a dominação indígena. Então, a indicação de sacerdotes para as paróquias, as capelas que passaram a existir no Brasil colonial, todas elas tinham seus padres escolhidos pelo governador-geral, né? Para o desempenho das suas funções, o governador-geral contava com 3 auxiliares. Como o governador-geral não conseguia e não tinha como administrar todo o território colonial, então ele tinha 3 auxiliares. O primeiro era o ouvidor-mor. O que é o ouvidor-mor? Vamos conhecer agora. Encarregado dos negócios da justiça era o encarregado, que é o ouvidor-mor, né? O papel do provedor-mor, encarregado dos assuntos da fazenda, que era dos assuntos econômicos, os assuntos administrativos, os assuntos da saída e da chegada, da exportação e importação de produtos. O capitão-mor, encarregado da defesa do litoral, né? O que seria hoje a nossa marinha. Para realizar suas funções, além da distância entre as capitanias que dificultava a comunicação, os governadores gerais e seus auxiliares muitas vezes enfrentavam a oposição dos poderes e interesses locais dos homens bons. Eram muitas vilas e cidades e eram eles que exerciam o poder político participando das câmaras municipais. Então, o que são homens bons? O que seriam os vereadores? Seriam, hoje nós chamamos de vereadores, mas homens bons eram aquelas pessoas que viviam nas capitanias administrando, organizando, combatendo os ataques indígenas, combatendo os ataques dos piratas, que é chamado de corsários, e combatendo também a repressão, o roubo e outras coisas mais. E esses homens bons, eles eram contra a autoridade do governador-geral, porque o governador-geral combatia a autoridade deles, porque o governador-geral dizia: a autoridade é minha, não é de vocês, vocês são subordinados a mim, vocês têm que fazer o que eu determino, o que eu quero, porque eu sou a personalidade que representa um rei de Portugal. Agora vamos conhecer as câmaras municipais que deram origem aos homens bons. As câmaras municipais eram encarregadas da administração local, né? Foram sendo estruturadas paralelamente à formação das primeiras vilas. O que são primeiras vilas? As vilas eram comunidades, tipo bairros, que deram origem às cidades. A atuação das câmaras, controladas pelos homens bons, o que viria a ser chamado futuramente de vereadores, abrangia diversos setores como o abastecimento, a tributação, que é os impostos, a execução das leis, as leis que regulamentavam a organização das vilas. Os homens bons também organizavam expedições contra os indígenas, que as expedições eram as invasões a territórios indígenas para escravizá-los e até matá-los. Determinavam também a construção de povoados, estabelecia preço das mercadorias. Assim, as câmaras municipais constituíam poderosos órgãos da administração colonial. Era nessa condição que se opunha muitas vezes o poder central representado pelo governador-geral. Então, os homens bons, eles também combatiam a autoridade do governador-geral, porque eles diziam que estavam sofrendo interferências e que o governador-geral não estaria todo o tempo lá para resolver os problemas, que eram eles que resolviam, e por isso que eles não queriam aceitar a autoridade, né? Os governadores gerais e os jesuítas e os povos indígenas. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, depois sucedido este por Duarte da Costa, e o terceiro foi Mendes Sá.
Junto com Tomé de Souza, que governou o Brasil de 1549 a 1553, vieram 6 jesuítas, 6 padres, chefiados pelo padre Mor, que é o padre maior, o padre português Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar os índios. O que é catequizar os índios? É converter os índios à religião católica. Pronto. Os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes da sociedade católica europeia e não compreendiam os múltiplos elementos das culturas indígenas, ou seja, eles não conheciam a cultura indígena, não entendiam nada. Então eles queriam a todo custo converter os índios à cultura portuguesa e também à sua religiosidade. Então os jesuítas eles combatiam as práticas indígenas, combatia a religião indígena e combatia também a sua norma de vida, explicando que ele deveria abandonar os costumes, as suas regras e adotar as novas regras trazidas por eles, que eles diziam que era a regra de salvação, né? Também os jesuítas eles eram contra a escravização dos indígenas. Eles eram contra a escravização, eles eram contra a tortura, eles eram contra o assassinato, eles eram contra a enviada dos 30 índios para Portugal pelo menos uma vez por ano como escravos. Então os jesuítas eles condenavam esse processo contra os índios e eles combatiam, e isso estava desagradando muito os governadores gerais e também estava desagradando as câmaras municipais, e cada vez mais os padres jesuítas eles vão ganhando força, ganhando autonomia e autoridade dentro das aldeias, e esse processo ele é chamado de processo de aldeamento jesuítico ou aldeamento jesuíta, que eram os jesuítas que tomavam posse das aldeias indígenas e ali constituía a sua autoridade e proteção, né? Então os grandes governadores gerais eles tiveram muito problema mesmo com os padres jesuítas. Aí vamos ter padre José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, vamos ter também o governador Mendes Sá, mas vamos dar continuidade. Vieram mais jesuítas para o Brasil, entre os quais se destacou José de Anchieta. Em janeiro de 1554, Anchieta e Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo, junto com o qual surgiu a vila que deu origem à cidade de São Paulo. No governo de Duarte da Costa, os franceses, contando com o apoio dos grupos indígenas, como os Tupinambás, invadiram o Rio de Janeiro e fundaram um povoamento que recebeu a França Antártica. Ou seja, os indígenas se uniram aos franceses para combater os portugueses e implantar a França Antártica, uma espécie de colônia. Portanto, mais tarde eles seriam vencidos, os franceses expulsos do Brasil, né? Depois de Duarte da Costa, vamos ter um novo governador-geral que se chamará Mendes Sá, né? O governador-geral do período de 1558 a 1572, Mendes Sá, com a ajuda do chefe militar Estácio de Sá, que era o seu sobrinho, expulsou os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Além de combater os franceses, o terceiro governador-geral reuniu forças para lutar contra os indígenas que resistiram à conquista colonial portuguesa. As ações do governo de Mendes Sá levaram à destruição de centenas de aldeias do litoral brasileiro no século XVI, os chamados aldeamentos jesuítas, né? Então, Portugal resolveu dividir a administração do Brasil em 2 governos, né? O governo do Norte e o governo do Sul, né? O governo do Norte ele teve como sede de Salvador, chefiado pelo conselheiro Luiz de Brito de Almeida, ou seja, o governo do Norte estava aqui na capital do Brasil, que é São Salvador, que hoje nós chamamos de Salvador da Bahia. E o governo do Sul, ele estava sediado no estado do Rio de Janeiro, né? Então, esse era governado e chefiado pelo desembargador Antônio de Salema. Ele governou de 1574 a 1578, mas, portanto, ainda assim, com a divisão, o governador-geral era quem mandava em tudo.